Aí vem mais sanções, agora em relação a gente que participou do esquema de escravidão e financiamento da ilha presídio caribenha, Cuba, por meio do programa Mais Médicos. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Enquanto isso, um avião russo sancionado pousa em Brasília e vai agora para Venezuela, carregando o que ninguém sabe. Aqueles navios que atracaram nos nossos portos do Irã, também sancionados, também foram embora depois levando ninguém sabe o que. O resumo da ópera bufa. Alguém tem ainda alguma dúvida de que o Brasil do PT lulista virou eixo do mal, que está a serviço, nosso país, dos regimes mais nefastos da escória da humanidade? Ninguém pode ter dúvida disso. Ninguém. E eu sei que é triste virar e falar, é preciso separar o governo do povo. O povo não tem culpa. Ele foi eleito de uma maneira suspeita. Na Venezuela, idem. Mas não dá para fazer essa diferenciação quando você tem um Estado falido, fracassado, que foi tomado de assalto pelo crime organizado. Porque as instituições brasileiras, que supostamente representariam o povo, estão a serviço de uma quadrilha. Uma quadrilha perigosa, com tentáculos internacionais. Então, é triste. O povo iraniano também sofre na mão dos ayatollahs xiitas. Mas o Irã é eixo do mal. Financia o terror. Precisa ser atacado. Precisa ser contido. Precisa jogar uma bomba no bunker nuclear deles. Entenderam? Não tem escapatória. Então, todo regime que cai nas garras de um regime tirânico, todo país que cai nas garras de um regime tirânico, a gente fica com pena do povo inocente. Mas o país precisa ser contido, desafiado, enfrentado. Enquanto isso, olha o nível de análise da nossa elite tucana, o Caio Blinder. Lula é retrocesso. Aí ele precisa meter junto o Bolsonaro, ninguém entendeu por quê nessa postagem. Bolsonaro é retrocesso. Trump é retrocesso. Xi Jinping é retrocesso. Ele está criando a equivalência moral entre Xi Jinping e Trump, porque ele odeia Trump. Entre Lula e Bolsonaro, porque ele odeia Bolsonaro. Lula encarna um anti-americanismo chulo e Bolsonaro um americanismo boboca. Mas, e eu sempre fico interessado no que vem depois do mas, em termos de convergências, o povo brasileiro está certo, certíssimo. O país deve ficar mais próximo dos Estados Unidos que da China. Ué, mas então, Caio Blinder, algumas perguntas para você. Quem, entre Lula e Bolsonaro, estava mais perto desse ideal de aproximar o Brasil dos Estados Unidos e não de Cuba, Nicarágua, Venezuela, China e Irã? E Hamas. Para você, como sionista, quem estava mais perto de aproximar o Brasil de Israel? Lula ou Bolsonaro? Então, de onde vem essa sua equivalência moral, esse seu isentismo? Vem da covardia, porque você quer ficar bem com todos, e vem também da sua Bolsonaro e Trump derangement syndrome, a sua patologia quando o assunto é Bolsonaro e Trump, que desperta no seu fígado, nas suas vísceras, o ódio mais profundo que você nem sabe explicar. O nojinho de elite que olha para eles como seres bárbaros que nem com talher comem. É ou não é? A censura relativa do petismo. Podemos falar que o Brasil é uma democracia? Ainda? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Uma brincadeira do Milor Fernandes, mas é exatamente a mentalidade da esquerda. Para parte da esquerda, ou quase toda, censura é algo relativo.
depende de quem manda e de quem é obrigado a defender. O Camarote tem a cara de pau de negar que existe censura ou perseguição no Brasil. Durma com um barulho desses. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso foi bem explorado por todos aqui. Você tem realidade em alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, a gente estava colocando esses países. E aí você vem e ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia, uma democracia consolidada. Aqui não existe censura, a gente está falando aqui, imprensa livre, tem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então isso não está impedido, o debate não está contaminado no Brasil. Então se criou uma realidade paralela. Agora isso vai ao encontro, não dá para afirmar que foi municiado, mas vai ao encontro do que tem falado nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Paulo Figueiredo. E vai ao encontro do discurso bolsonarista aqui no Brasil. Porque justamente fala de censura, que está sendo, tem coação do debate no Brasil. Imagina se tem, né? Nem tem jornalista perseguido, entre outros. Nem tem o Malafaia agora, vamos falar disso mais à frente, né? Incluído em inquérito por obstrução. Obstrução da fala. É poderoso o pastor. O pastor fala... E pode criticar o Alexandre de Moraes, só que você é incluído em inquérito. Ele fala e de alguma maneira, a sua fala vai lá e obstrui fisicamente alguma investigação. Quer dizer, esse é o nível do universo paralelo das nossas redações, da Globo News. Ele sim vive num universo paralelo. O Malandro, o Regime e as Tarifas também foi um bom texto publicado no Globo, pelo incrível que pareça. O devido processo legal, tem aqui um trecho, melhor de ler. Nos últimos anos, o Brasil vive uma bola de neve. O esforço feito para limpar o passado de Lula, tornando-o apto a se candidatar e, com as devidas adaptações das palavras do ministro Barroso, derrotarmos o bolsonarismo, saiu completamente do controle e, em certo sentido, saiu pela culatra. Os desvios cometidos em nome da defesa da democracia foram se tornando cada vez maiores e a narrativa progressivamente mais inverossímil. O devido processo legal virou opcional, a letra da lei foi esvaziada, a liberdade de expressão foi para as cucuias, os limites constitucionalmente estabelecidos entre os poderes foram ignorados, inocentes foram perseguidos e presos e, em alguns casos, vieram a óbito. Isso sem mencionar os efeitos colaterais, como um alinhamento crescente ao eixo das ditaduras liderados pela China. Milagre um texto desse ter sido publicado no Globo. O Camarote não deve ter visto. Se viu, fingiu que não entendeu, porque mais claro é impossível. E tudo isso muito bem documentado. Outro texto muito bom dessa semana, milagrosamente publicado no Estadão, que tem escrito péssimos editoriais, precisamos dar nome aos bois. O Brasil ainda não é uma ditadura clássica, porque existem gradações, viu, Camarote? Existem gradações de ditaduras. Ninguém está dizendo que o Brasil já é como a Nicarágua. A gente está dizendo que em alguns aspectos ele está tão ruim quanto a Venezuela. Eu vou mostrar. O Brasil não é uma ditadura clássica porque mantém alguns ritos democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Isso está claro também. A Constituição prevê instrumentos para conter abusos de magistrados que transgridem os limites do cargo, conclui o texto. Será que quando um ministro concentra poder sem contrapesos, viola garantias fundamentais e governa por medidas excepcionais permanentes, a abertura de um processo de impeachment, antes uma opção política, se torna necessidade institucional? Pergunta. Pergunta retórica. Claro que sim. Mas a resposta de todos esses vassalos do regime, todos esses que emprestam
suas penas por aluguel ou por ideologia ou por sei lá o quê, ao consórcio PT-STF, todos esses fingem não ver. E estão agindo como muitos jornalistas agiram em regimes totalitários, como lacaios do regime dispostos a perseguir inocentes. Lula recebeu essa... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Semana, o autor Levitsky, Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, escritor. O livro é uma porcaria, uma coletânea de slogans de efeito contra o Trump. A cabeça do sujeito é de que só a direita populista representa uma ameaça à democracia, não o Biden, os democratas e aqueles da esquerda progressista que instrumentalizaram a justiça para perseguir o Trump. Bom, autor de Como as Democracias Morrem, diz que Estados Unidos punem Brasil por fazer o que deveriam ter feito. Escritor americano, e aí vem um complexo vira-latas, é um grande escritor só porque é americano. É um lixo. Fez referência à ação penal em que Jair Bolsonaro responde por golpe de Estado, elogiou o STF e disse que as instituições americanas falharam tentando parar Trump. Ou seja, o Brasil pode, uma vez mais, como a Vera Magalhães concluiu, junto com o Levitsky, dar lições. O Brasil pode dar lições aos Estados Unidos de democracia, de imparcialidade da corte, de como conter ameaça à democracia. O nosso STF, com Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, com Alexandre de Moraes cometendo tantos crimes e abusos que foi sancionado pela Lei Magnitsky, que só uma meia dúzia de centenas de sancionados no mundo todo até hoje recebeu essa punição porque realmente atropelaram direitos humanos. Está lá a gente da pior espécie, a escória humana, e o Xande, mas errou no caso do Xande, segundo a narrativa petista. Só no caso do Xande, errou. E o Trump é a verdadeira ameaça à democracia, porque, primeiro, não foi contido pela Corte Suprema Americana no Capitólio, na invasão do Capitólio, que já ficou provado que ele não teve nada a ver com aquilo e que coisas muito estranhas aconteceram ali também. Leniência da Polícia Legislativa, para dizer o mínimo. Infiltrados e por aí vai. Soa familiar? Então, os Estados Unidos precisam de lição de democracia com o professor Barroso, com o sancionado Alexandre de Moraes e com os nossos jornalistas puxa-sacos do consórcio. Aí vem mais sanções, agora em relação a gente que participou do esquema de escravidão e financiamento da Ilha Presídio Caribenha, Cuba, por meio do programa Mais Médicos. Claro que os jornalistas de sempre também estão em polvorosa com esse assunto, porque defendem, no fundo, Cuba. E quem defende Cuba, como vocês sabem, pode posar de democrata contra bolsonaristas. Porque a verdadeira ameaça à democracia vem do bolsonarismo e não dos defensores de Cuba. Essa é a narrativa de quem demoniza Trump e cospe na democracia mais sólida, robusta e longeva do mundo, que é a americana. Bolsonaro dizia o óbvio, em 2018 ainda. Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos, restringe a liberdade desses profissionais e seus familiares na ilha, estão se retirando do Mais Médicos, muitos deles por não aceitarem rever essa situação absurda que viola direitos humanos. Bolsonaro já antecipava o óbvio, que esse era um esquema de financiar o regime ditatorial cubano, o mais assassino do continente, há 6 décadas, e que os médicos que, porventura, tentavam se livrar das garras do Fidel na época, tinham suas famílias ameaçadas em Cuba, e, mesmo assim, alguns desesperados o fizeram.
Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.